Eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! Episódio passado a gente estava conversando sobre o isolamento social. E agora a gente continua nesse assunto, mas a gente quer trazer alguns aspectos negativos causados por esse isolamento social, que muitas vezes é necessário ou escolhido. Eu digo, nós autistas, né, como eu falei, a gente tem vários motivos que nos levam a nos isolarmos, né? Seja para ter segurança pela previsibilidade, dificuldade de interagir, cansaço pela hipersensibilidade, então para se recuperar, experiências traumáticas, incompreensão das pessoas, então vários motivos levam a esse isolamento, né? E a gente acaba usando isso como um recurso de recuperação emocional e estabilidade emocional, autorregulação. Então, às vezes, eu preciso ficar no meu cantinho, paradinho, para recarregar as baterias por causa de uma sobreestimulação. Agora, a gente precisa ficar de olho nisso daí. Tem um médico americano que tem um livro sobre autismo, que ele fala, você quer ver eu curar seu filho? Bota ele no quarto, fazendo o que ele gosta. Você vai ver que os sintomas de autismo desaparecem. E ele fala isso de uma maneira ilustrativa, no sentido de que não tem nada de errado com uma pessoa autista, né? A gente tem dificuldades sociais, então, mas olha lá, é um filho normal. Meio que é o problema, né? Então, só que, exagerando essa visão dele, a gente intuitivamente na vida acaba usando esse recurso. Eu vou pro meu quarto. Eu brinco. Lá é seguro. Eu que sou fã de quadrinhos, né? De história em quadrinhos, eu falo, eu vou pra minha Batcaverna. Entendeu? Não, eu já morei numa casa que tinha um andar de baixo. E aí minhas coisas ficavam lá. Porque além de tudo, eu descia. O terreno era muito íngreme. Então, o fundo era aberto, assim. Era uma sala com janela, mas era o andar de baixo da casa. Então eu ia pra lá, era lá que tinha meu computador, era lá que tinha minhas histórias em quadrinhos. Então eu me sentia assim numa proteção, Michele, porque era a minha Batcaverna. Era a minha Batcaverna. Agora, a gente precisa ficar de olho, principalmente quando a gente está convivendo com um autista. Primeiro, se fica muito isolado, nunca vai desenvolver habilidade social. Sim. É no tranco que a gente às vezes aprende, né? E não é o que eu falo. Nunca será intuitiva a minha interação social. Nunca. É sempre por uma soma de experiências. É sempre racional. Então, quanto mais experiências controladas eu tenho, mais eu aparelho a minha biblioteca. Então, mais eu me sinto seguro em novas situações. Entendeu? Então, na medida em que eu repito, eu dei exemplo no último episódio daquela minha dificuldade de marcar um médico, de ir a um médico. Mas quantas mais vezes eu for e quantas mais vezes eu perceber que existe vamos dizer assim, um roteiro nessa experiência, e que se eu sigo esse roteiro 99% das vezes a experiência vai se dar sem nenhum trauma, eu vou conseguindo ter autonomia numa próxima vez. Então eu ainda não consigo, às vezes, marcar o médico, ir a primeira vez, mas o retorno ou outras consultas com o mesmo médico, eu vou sozinho de boa. Vai esticando o elástico. Eu vou aprendendo, porque aí eu já sei como falar com a secretária, eu sei o que esperar de uma secretária de consultório, entendeu? Então, mais ou menos, tem um jogo. Não vai ser intuitivo, entendeu? Mas eu vou lá, eu olho, tem que pegar a senha. Então eu pego a senha, eu sento, eu não sei o que. Às vezes se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto pra pessoa. É só pegar a senha e esperar? E não sei o que. Então é uma coisa meio coreografada. Eu acredito que pros outros neurotípicos que estão ali, pra eles é automático. A pessoa entra, pergunta, fala com a moça. Pra mim não, pra mim eu tenho que pensar, tenho que ver se ela não tá atendendo alguém pra eu não atropelar. Então mas aí eu vou aprendendo. Agora, se eu só me isolar, ou se só minha esposa me levar em médico, nunca eu vou aprender. Entendeu? Então, eu acho assim, muito perigoso. Um primeiro aspecto negativo é esse. Deixar nessa zona de conforto. Só deixar na zona de conforto. Voltando para aquela nossa discussão de outros episódios sobre educação, então, às vezes, eu mostrar para o meu filho autista que ele dá conta de determinadas experiências
que, por exemplo, eu não preciso levar ele até a sala, mas eu posso ir aos pouquinhos mostrando que ele é capaz de, por exemplo, ficar no saguão e talvez no outro dia eu deixar ele no portão da escola, não no outro dia, um dia seguido do outro, mas eu digo, depois de 5, 10 vezes, um dia consegue, outro dia não consegue, um dia tem um barulho, um dia tá chovendo, mudou aquele ambiente, eu vou ter que regredir, mas é importante eu aos poucos ir mostrando para o meu filho que ele dá conta de fazer algumas coisas sozinho, porque isso foi importante para mim, porque se deixar, obviamente, eu vou me acomodar no sentido de vou me isolar e se tiver alguém que faça por mim, graças a Deus e boa, entendeu? É menos uma coisa para enfrentar, né? Dentro de toda essa reorganização de estar ali. E aí também tem a questão sensorial, né? Você tem menos experiências sensoriais, você está com um ambiente controlado. Então, você tem mais controle, você tem menos vivências sensoriais também, né? Quando eu era criança, eu era muito medroso, né? Mas eu, como eu disse, saúde, eu não tinha diagnóstico, nem se falava de autismo naquela época. Então, qualquer ruído mais alto, qualquer coisa eu me assustava. Então, eu passava por medroso. E eu ficava com medo, e eu me lembro que um dia meu pai teve um barulho horrível, e eu fiquei muito assustado com aquele barulho, e meu pai virou e falou assim, espera, ouve, tenta identificar que barulho é esse. Eu falei, é barulho de furadeira? Ele falou, é barulho de furadeira, presta atenção, da onde tá vindo esse barulho? Eu falei, é do vizinho. O vizinho, será que o vizinho tá furando a parede? Ele falou, é o vizinho que tá furando. Então assim, mas pra mim, imagina assim, eu me lembro que já era escuro, então devia ser umas 6 e pouco e tal. Você ouve um ruído de uma furadeira inesperado. E aí eu comecei, a partir dessa experiência, eu vi um negócio, sempre assusto, mas aí eu paro e tento prestar atenção para interpretar que som é esse e tal. Então, quer dizer, você também vai ganhando experiência. Agora, se eu nunca saio, a primeira vez que o carro buzinar, eu tenho um troço. Tudo bem, a primeira sim, mas na segunda, na terceira, eu sei que na rua carros buzinam. Ainda que eu me assuste, eu não entro, entendeu? Em colapso. Sim. Porque eu sei que vai ter, nessa experiência vai ter isso. Isso você já sai prevendo que pode acontecer. Antecipando, né? Outra coisa que acontece negativamente com o isolamento social é o aumento da rigidez de pensamento. Porque você vê mais do mesmo. Você e você mesmo. É porque eu só quero o meu conforto. Sim. Se eu sempre sento exatamente no mesmo lugar em casa, entendeu? Mais difícil será eu mudar de lugar. Sim. Né? É aquilo, fui no restaurante, a mesa era redonda, eu sempre sento na cabeceira em casa. Deu aquela tela azul. Bugada. Aí, olha só o processo mental, como a nossa cabeça autista é. Eu elegi uma cadeira como cabeceira e sentei nela. Numa mesa redonda. Numa mesa redonda. Falei meio na brincadeira? Falei, mas nem tanto. Você olhou o ângulo e pensou, olhei acho e falei, que aqui eu estou nomeando você cabeceira para eu conseguir sentar. Olha. Né? Eu já tive essa experiência algumas vezes em casa de alguém sentar na minha cadeira e eu ficar de pé do lado, assim, tipo, meio procurando. Sabe como se a minha cadeira desaparecesse? O meu lugar desapareceu? Né? Aí eu tenho um gato que ele adora sentar na minha cadeira e eu fico pé da vida. Porque eu falo, aí eu vou tirar. Aí me esposa, coitadinho, ele tá aí tão ajeitadinho. Foi que ajeitadinho, essa cadeira é minha. Mas eu tô levando meio no humor, mas assim, no isolamento social, você tende a ter mais, você fica menos tolerante. Sim. Você reforça essa rigidez que o autista tem. Eu fico pensando, até fazendo um paralelo, que a gente vê muito isso. Pessoas que ficam solteiras por muitos anos não conseguem ter uma pessoa dentro de casa. Por quê? Porque ela já está tão habituada com aquela previsibilidade e rotina das coisas que quando entra alguém que causa uma imprevisibilidade, nossa, aí gera um conflito de relacionamento. É difícil. Aí imagina isso por um pensamento onde você tá no conforto de ter essa previsibilidade, organização sensorial, aquele mesmo interesse, geralmente está no hiperfoco. Aí vai vir, vou ter que sair daqui. A pandemia me redentou nesse sentido. Porque o fato de mudar totalmente o meu trabalho para casa e para voltar.
Pô, mas assim, não tem lógica, porque tudo eu consigo fazer da minha casa. Não faz sentido voltar. E aí vem aquela coisa que você falou, não tem sentido, eu não consigo fazer. Construir. É muito difícil, é um processo assim que está sendo trabalhoso, porque não tem lógica para mim alguém me obrigar a ir lá, porque eu estou fazendo absolutamente tudo, estou rendendo, estou trabalhando até mais. Entende? Quer dizer, então assim, mas é um perigo do isolamento. Porque que nesse caso é verdade o que eu estou falando. Realmente eu consigo fazer tudo tão bem quanto e tal. Mas eu preciso, é importante, entendeu? Não fui contratado para ficar na minha casa. Então tem esse jogo também. Mas se você ficar muito isolado, aumenta a dificuldade que você tem com mudança. Você sabe que você me lembrou uma coisa? Falando sobre isso, me fez até uma... Olha como as coisas são. Quando eu tive meus filhos, eu tive a Nanda, e aí eu parei de trabalhar. E eu fiquei 6 meses em casa, só eu e ela. Eu não tinha ninguém, era eu e ela, e o Rafa trabalhava o dia inteiro. Eu não conversava com ninguém. Quando eu fui voltar a trabalhar, ou voltar a começar, eu contratei uma funcionária, que ela estava com 6 para 7 meses, eu contratei uma moça para me ajudar, então eu tive a alforria, né? Aí eu podia sair, eu comecei a fazer academia, coisas assim, que eu ia me relacionar com as pessoas, eu me sentia inadequada o tempo todo. Eu me sentia sem assunto, eu me sentia que eu só queria falar da criança, porque eu não tinha outro assunto, eu não tinha outra vivência. Então eu fico pensando, trazendo um paralelo, lógico, numa graduação completamente diferente, mas isso é muito real, né? Você tá lá vendo sempre mais do mesmo, vivendo sempre mais do mesmo, você... E só com o seu hiperfoco, só com o seu precioso lá, lembrando do Senhor dos Anéis, né? Você não quer outra coisa, você só quer ficar ali com o precioso. Você tá ali bem, né? Então, e você tá bem ali. Só que aí, é o que você falou da questão do que gera tudo isso, né? Meu pai fala uma frase que é muito engraçada. Ele falava, quem não é visto não é lembrado. E é verdade, porque as pessoas elas começam a parar de te chamar, a parar de lembrar de você mesmo, de considerar você como uma pessoa possível de estar naquele ambiente. Porque, ele nunca vai mesmo, né? Então nem vou chamar. Ele nem adianta. Então, e aí você acaba cada vez indo pro isolamento maior ainda, vira uma bola de neve. E aí você vai corroendo a autoestima, porque naturalmente eu vou me acomodando àquela situação, mas eu me sinto incapaz de vencer essa inércia e socializar, e sair, e ter uma vida independente. Então minha autoestima vai lá, tá vendo? Não consigo mesmo, não sou capaz, não consigo fazer. E aí a gente vem com uma série de trabalhos que existem científicos das comorbidades, não aquelas que a criança já nasce, mas aquilo que vai adquirindo. Depressão, alguns comportamentos maníaco-depressivos também. Então você vai corroendo mesmo uma mente que era saudável, porque o autismo não tem nada a ver. Não é doença. É neurológico, mas você vai corrompendo aquela mente por conta desse isolamento, por conta de você ir trancando cada vez mais a criança, né? Ou o autista se fechando cada vez mais naquilo que num primeiro momento, como eu falei, é até necessário, certa dose de isolamento a gente precisa, até para autorregulação, mas a gente precisa estar sempre esperto com o exagero desse isolamento. E aí se cai a autoestima, se você começa a ter, vem a depressão. O que vai ser da minha vida quando meus pais morrerem, né? O autista que não trabalha, entendeu? É o que eu falo sempre, não dá para esquecer, existe uma mente funcional. Então eu posso ter uma condição neurológica que me leva a determinados comportamentos, a determinadas coisas peculiares, mas a minha mente está lá. Então eu tô pensando, e eu já vi relatos de muitos autistas desse sofrimento. Eu não tenho vida independente, o que eu vou fazer? Né? E aí se deprime. E aí a gente tem altas taxas de suicídio. Então, assim, parece que não... Volta ao exemplo do filho chegando na escola. Então, o que eu puder estimular meu filho a contrabalançar a necessidade ou assim, ao conforto do isolamento e a socialização,
guardados os limites da condição do autista, não vou botar ele no meio da escola de samba, por exemplo, tem que socializar, vamos lá, vamos pro bailão. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é de desenvolver independência para esse filho. Gradativamente. Se eu, pro amigo ou pro parente que eu tenha intimidade, falar... me convida para eu poder levar ele na sua casa, sabe assim, ter uma parceria para mostrar para a criança um ambiente diferente, uma experiência nova, coisas pequenas, coisas que sejam aceitáveis. Então, gosto muito desse filme. Será que não existe uma animação sobre esse tema para eu ensinar o autista a sair? Olha, você adora, por exemplo, vou voltar no meu exemplo, adora Star Wars. Mas tem uma animação, não gosto, porque eu gosto do filme. Não, vamos experimentar uma animação do Star Wars. Vamos ver o documentário de como foi feito. Vamos ver o documentário, quer dizer, vamos saindo desse núcleo duro que a gente tende a ter para a gente ir expandindo aos poucos, porque na vida eu vou precisar dessa expansão. Porque para me desenvolver como ser humano eu preciso, porque todo ser humano precisa. Sim, o ser humano é um ser social e ele vai expandir na troca. Né? A gente fala das funções de linguagem assim, negar e obter. Depois socialização, trocas sociais e obter informações. A gente expande a nossa mente pelas trocas sociais. Eu construo também o meu caráter pela troca. Olha, esse cara fez isso, mas eu não gosto, parece que eu não acho certo, eu acho errado, não, isso identifico, isso não identifico. Então, essa identidade de quem eu sou e quem eu me valorizo, eu me amo, eu me respeito, baseado em outras pessoas, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu não respeito, que eu não acho bacana, que eu não acho... Então, essa relação é construída na vivência. E aí vai ficando se perde, né? Se perde no isolamento. E outra coisa, também eu acho que o isolamento faz com que o mundo seja só do jeito que eu quero. E eu acho importante fomentar para o autista, porque essa é uma carência muito grande que eu tenho, de aceitar que as coisas não são branco e preto. As coisas não são sim ou não, ligado ou desligado. Minha cabeça ela é absolutamente binária. Entendeu? Acho que por isso tanto autista associa com o computador, com essas coisas, porque o nosso funcionamento mental é assim, ou é certo, ou é errado, é ligado, é desligado, é branco, é preto, enfim. E é muito difícil para a gente compreender no mundo que tem mais cinza do que branco e preto. Muito difícil, muito difícil entender isso. E aí eu me isolo. Então é importante que, por exemplo, eu seja capaz de admitir que existem filmes excelentes dentro dos 9, 10 filmes de Star Wars. Tem excelentes e tem filme ruim. Ah, não, nada do Star Wars é ruim. Não, cara, lamento te dar a notícia, mas existe filme ruim. Han Solo, por exemplo, é horrível. Entendeu? E eu preciso, mas é muito difícil para mim. É quase como se estivesse cometendo um pecado, para usar o modelo religioso. Sim. De eu falar mal do meu hiperfoco. Nossa, você me falou isso, veio na cabeça uma coisa, às vezes, que eu vejo muito e é assim. As pessoas olharem para o outro como um ser que é bom ou mal. Se você pisar na bola uma vez, por qualquer coisa que seja, você é mal e você não serve mais para mim. E autista é muito assim. Eu vejo muito isso. O terapeuta, então eu vou lá uma vez, 2 vezes, 3 sessões maravilhosas. Um dia o cara faz uma coisa que eu não gosto, não quero nunca mais ir. Exato. Não faz parte mais da minha vida. Não faz parte. Morreu pra mim. É difícil isso. Fora da nave. Exato. Porque nós somos seres falhos, né? Todos nós somos falhos. E só que essa visão realmente de que o todo é bom e o todo é mal é muito difícil. A gente viu isso muito na política. Todo que vem daquele é bom e todo que vem daquele o outro é mal. E como assim, duas extremidades. Claro que aí nós não vamos nem entrar no método, mas a gente acaba vendo isso na transformação das relações. Só que se a gente for ver, todo mundo algum dia vai pisar na bola com a gente, vai magoar, vai frustrar, porque a expectativa é nossa, não do outro. E assim, é muito importante para nossa cabeça autista, que é uma coisa que até hoje é difícil para mim, é essa coisa de compreender que não dá para ser sempre bom. E até o bom não é sempre bom. Eu me lembro que uma vez, um desses filósofos da moda, não sei se foi o Clóvis, se foi o Pondé, algum desses estava falando que as pessoas têm mania de falar que o ótimo é a última bolacha do pacote.
Fala, cara, como que pode ser a melhor bolacha? Depois que você comeu o pacote inteiro, você já não quer nem ver mais bolacha. E eu comecei a pensar, falei, verdade, né? A última bolacha do pacote, ninguém sabe, tipo, né? Toma aqui. A gente usa, querendo exemplificar de que a expressão é o contrário, né? Uhum. E, na verdade, na nossa cabeça de autista é muito difícil de entender isso. Pra gente é até o osso, entendeu? É tudo tem, e tudo igual. É como se a experiência, voltando ao modelo do pacote de bolacha, a experiência de comer um pacote inteiro de bolacha fosse idêntica da primeira à última. Uhum. Então, eu não consigo entender que a última não... Se você falar, não, Ziz, olha, o cara falou, o que ele tá querendo dizer é que a última já não é mais tão gostosa, porque você já comeu tanto. Eu falo, não, é uma delícia, porque eu amo essa bolacha. Uhum. Você entende? Então, assim, fica difícil de entender que, mesmo numa experiência prazerosa, volto ao exemplo, por exemplo, da terapia, que pode ser boa várias vezes, pode ter um dia que não seja tão bom. Mas isso não invalida o todo. Exato. Entendeu? Eu tenho que... E as pessoas são assim. E se a gente ficar preso nisso... E a vida, nisso, e o trabalho, e a escola. Eu amo matemática. Aí chega numa matéria que não é mais muito do meu gosto, eu falo, não sei nem o que é isso, né? Brincando. Então, eu não odeio. E autista é assim, né? Aquela coisa apaixonada. Não quero mais, joga fora todos os livros de matemática que tinha e tal. Não, se deixar, a gente faz desse jeito. Entendeu? Esse extremo. Eu exagero peronomútil, sabe? Eu sei como é. Então, assim, eu digo, é importante que você vá desenvolvendo e vá mostrando desde pequeno para a criança de que sim, pode ter um dia legal, um dia não tão bom. A praia é ótima, eu me criei em Santos, né? Então a praia é ótima, mas chove na praia, sabia? Sim. Tem dia que chove. Às vezes pela a pele, né? Tem dias que o sol tá muito quente. Então eu gosto muito desses modelos concretos, porque é como minha mente funciona. Então eu acho assim, os pais podem usar isso. Usando o modelo concreto com o autista é uma coisa que funciona 100% das vezes. Perfeito. Entendeu? Quer dizer, o leite continua leite. Quente, gelado, frio, com chocolate, sem chocolate, ele continua leite. Entendeu? Pode ser que você goste mais de um jeito. Mais de um jeito, mais do outro. Então, é importante dando esses parâmetros, porque a vida tem uma complexidade muito difícil para a nossa cabeça. Então, se você não começa com parâmetros simples, lá na frente é o cara que não sai do quarto. É o cara que não consegue trabalhar, é a pessoa que se você fala assim, por que você não faz de freelance? Não, porque eu tenho dificuldade, disfunção executiva, eu não sou bom com prazo. Falo, tudo bem, eu também sou autista, também tenho disfunção executiva, mas eu sei que é mais importante para mim ganhar dinheiro trabalhando do que... Então eu vou lidar com um pouco de frustração pela minha disfunção executiva, vou usar recursos tecnológicos, vou pôr uma agenda, vou criar mecanismos, porque é mais importante o valor de ter uma vida independente. Entendeu? E não de só minha mãezinha me dar só o mingau que eu gosto, da marca que eu gosto, na hora que eu gosto e do jeito que eu gosto. Não, cara, não vai ser sempre assim. E ou eu treino desde agora, né? Aquele ditado de pequenino que se torce o pepino. Entendeu? E a gente vê muito isso na criança, desde cedo. Mas ele só come essa marca, tá bom. Eu entendo, seletividade alimentar, por exemplo, é uma coisa super séria e precisa ser tratada com respeito. Mas muitas coisas são alimentadas, porque se sair vai chorar. Eu não posso ver ele chorar. Né? Se sair ele vai se desregular, não posso ver ele se desregular. Só que faz parte do processo e tendo pequenas frustrações nesse caminho. Não precisa tirar tudo, esconder, né? Esconde o performance. Não é isso, olha, mas é que pode ir, né, gradativamente se modificando. Vou dar um exemplo novamente, assim, simples. Eu estava acostumado com uma marca de cueca. E eu só comprava aquela marca. E eu comprava num determinado lugar. E eu não conseguia mais comprar lá. Aí o que acontece? As cuecas tudo desbeiçadas, os elásticos, mas eu não conseguia trocar. Aí como que você faz? Não dá para comprar mais. E aí minha esposa foi e falou assim para mim, vamos na loja e vamos comprar uma. Porque eu já compro, se eu gosto, eu já compro logo 15, de uma dúzia já. Aí ela falou, vamos comprar uma, mas não vou gastar dinheiro com isso. Ela falou, compra uma por mim, compra uma e experimenta. Se você gostar, você compra outra.
Aí eu fui, comprei um. Aí gostei, mas não sei se eu gostei muito dessa. Ela falou, então vamos comprar outra de um modelo diferente? Aí comprou. Ah, não, essa eu odiei, pode dar embora. Aí comprei. Ah, não, é Até sério. chegar, E foi, mas eu tava com as minhas lá, entendeu? No dia a dia, era a minha, desbeiçadinha, velha, mas era aquela que eu gosto. Eu já confio que tá bom, vai funcionar essa aí. Essa daqui. E aí, Michele, foi gradativamente uma experiência. Isso levou meses até eu conseguir introduzir um novo modelo e trocar com outro tecido, com tudo. E aí eu volto sempre àquele exemplo. Sou um autista funcional, adulto, trabalho, sou casado e tenho essas dificuldades. Então, pelo amor de Deus, quando o seu filho não é drama, não é frescura, e não adianta... Não é pra pôr na marra, né? Na marra ou trocar de uma vez. Ou já tive situação de chegar na loja e mais antigamente na Hering, chegar lá, não fabrica mais. Eu, tipo, como assim? E agora? E agora? Entendeu? Então, assim, assim como a gente vem falando do isolamento social, de não deixar esse isolamento se cristalizar, porque isso vai impedir a expansão, isso serve para tudo. É o que eu falo, para rigidez de pensamento, para rotina rígida. E é o que eu digo, você tem que criar um caminho paralelo. Então imagina se minha esposa falasse, essas coisas que estão tudo velha, pega tudo, joga tudo fora e compra tudo novo. Eu tinha um troço do coração, entendeu? Então não é assim que você faz. Deixa lá o confortável. E num outro momento você vai introduzindo aquela experiência nova. Uma acerta, duas erra, um passo para frente, 3 para trás, até que aquilo se consolide. A gente consegue. Só que precisa ter muita segurança para mudar de um caminho pro outro. Sim, e a pessoa às vezes fala assim, eu não vou mudar porque ele sempre faz desse jeito. Se eu mudar o caminho, a criança começa a chorar. E respeita, mas já vai criando alternativas, já vai antecipando. Olha, cria uma coisa lúdica, avisa. Hoje nós vamos testar, fazer um caminho. Faz uma quadra só diferente e volta pro caminho normal. Rapidinho. Entendeu? Vê como, olha, tem uma coisa legal aqui, tem não sei o que, quer dizer. E dizer, chegamos na mesma hora, do mesmo jeito, volta deu lá, tudo né? certo. É possível. A gente precisa, mais uma vez, presumir competência, que essa pessoa é capaz de avançar, respeitar a sua necessidade, mas também não desistir de insistir, de investir nessa modificação. Né? E eu acabei falando de criança, mas eu falo isso para os autistas adultos que nem eu. Né? A gente tem condição, é difícil, é doloroso, eu sei. Mas é importante que a gente faça isso. Eu tive tantas experiências maravilhosas na minha vida por conseguir mudar, por ter um suporte, por ter alguém, no caso minha esposa, que me oferece, vamos viajar para um outro local. Então era um local diferente, uma outra viagem no local que eu tô acostumado. Toma lá da cá, mas toma lá da cá. Começar a se ambientando. Entendeu? Então... Mas é importante porque hoje eu falo, olha quantas coisas eu vivi, quantas experiências eu tive, entendeu? Que eu não teria se eu tivesse ficado preso naquela minha rigidez ou me apegando ao conforto. Então, assim, essa questão do trabalho, eu acho que a gente, algum momento a gente vai ter que falar sobre isso, né? Porque o autista adulto tem que enfiar na cabeça que é importante para ele ter autonomia. É importante para ele aprender a lidar com a frustração, com as nossas dificuldades. E eu fico seguro de falar porque eu sou autista. Então eu sei o que dói. Mas eu também sei que a gente é capaz de lidar com isso. Entendeu? Que a gente é capaz de encontrar o caminho. Não é o mesmo caminho que eu trilhei. Mas cada autista tem condição de encontrar o seu caminho para ter uma vida independente. Para ter uma vida feliz. Para buscar a própria felicidade. Entendeu? Eu me preocupo muito com essa massa de autistas adultos ou autistas jovens que não tem perspectiva de vida, não tem para onde ir e não se sente capaz de ir para algum lugar, porque sempre acha, e volto para o isolamento social que é o nosso tema de hoje, a pessoa sempre volta para aquilo, mas as pessoas zoam de mim, mas eu sou esquisito, mas eu tenho essa dificuldade, tudo isso é verdade, cara, mas vai ser bom, acredita em mim, vai ser bom. Vai ser doloroso em alguns aspectos, mas vai ser tão bom. Que vale a pena. Né? Pô, minha coleção de história em quadrinhos era minúscula. Depois que eu comecei a trabalhar, eu comprava tudo que eu queria. Tá vendo? Sério? Tudo tem um lado
Não, mas é isso que eu tô falando. Eu fiquei tão feliz, porque antes eu tinha que ir em banca de sebo, sabe? Pra poder comprar, porque eu não tinha dinheiro pra comprar nova na banca. E de repente eu começo a trabalhar e além de eu poder comprar as do sebo para repor tudo aquilo que eu não tinha podido comprar, eu também podia comprar o que lançava. E era uma coisa assim maravilhosa, entendeu? Sabe assim, uma coisa quase mágica, que de repente o perrengue do trabalho, eu falo, lido com isso fácil, cara. Olha só, milhões de revistas em quadrinhos que eu posso ter, entendeu? Então assim, é importante a gente ter essa visão para esse pessoal poder se desenvolver, entendeu? Se conhecer e se desenvolver. Eu acho que, bom, pensando nisso, assim, acho que de tudo que a gente falou, que a gente veio construir um raciocínio, foram pessoas que foram validadas emocionalmente, que conseguiram entender quem elas são, quais potencialidades que elas são, essas pessoas vão ter mais facilidades. As pessoas que muitas vezes foram subjugadas, dirigidas, subestimadas, talvez elas se enfrentem mais dificuldades nesse processo, mas precisa voltar e buscar esse caminho, né? Aí o cara fica, meu filho, eu sofro porque meu filho é autista, não vai ser nada. Cara, não é verdade. Potencial a gente tem. Claro, guardados algumas situações limites de comorbidades e tal, mas sim, nós temos potencial. Né? Eu poderia ficar citando um monte de exemplo de autista nível 1, 2 e 3 de suporte que tem uma vida autônoma. Sim, a autonomia não tem nada a ver com necessidade de ferramentas ou não. Isso. Não, perfeito. Pessoal, esse é o tema sobre isolamento social e a gente quer muito que seja levado para mais pessoas. Se você se interessou por esse tema e acha que alguém pode se interessar, compartilhe e colabore para divulgar esse conhecimento. Essa é a nossa conversa descontraída, né, Zizo? Não é fácil. Obrigada pela sua companhia. Mais um Mentes Divergentes. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.